E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rui, sou estudante de matemática e às vezes eu resolvo alguns problemas de matemática no Instagram do perfil Matemática Rui. Estou fazendo essa experiência agora em trazer vídeos para o YouTube para ver se fica uma coisa mais dinâmica, para ver se fica uma coisa mais legal de se assistir e para ver se eu consigo passar melhor minha ideia. Aqui eu vou tentar trazer um conteúdo de matemática mais diferente, mais diversificado, que fuja um pouco da escola e da faculdade, com tópicos em análise, teoria dos números e álgebra. E óbvio, exercício, porque a gente aprende muito conteúdo na nossa vida acadêmica e acaba não utilizando ele como a gente espera. Então aqui eu vou trazer mais exercícios e dentro desse exercício eu vou tentar explicar o conteúdo por trás para a gente poder fazer e ficar um negócio mais interessante. Então, se vocês gostarem desse tipo, desse formato, já peço que vocês se inscrevam no canal e curtam o vídeo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a questão. Bem, a questão é a seguinte: encontre todas as soluções inteiras positivas da equação x ao cubo menos 117y ao cubo igual a 5. Primeira coisa que você tem que perceber é que essa equação aqui recebe um nome na matemática chamada de equação Diofantina. Então, a gente vai resolver uma equação Diofantina, que nada mais é do que uma equação que tem apenas números inteiros envolvidos nela. É só isso. A primeira coisa que a gente tem que analisar na questão é como a gente quer resolvê-la. Por quê? Porque existem várias formas de resolver uma questão. Então, se a gente quer uma abordagem mais algébrica, isolar os termos, ou se a gente quer trabalhar com divisibilidade ou com congruência módulo M, enfim, a gente tem que analisar isso. Bem, como a gente está falando de soluções inteiras positivas, já é uma dica para você trabalhar com congruência módulo M, que é uma importante parte aí da resolução de questão em teoria dos números. Muita coisa sai a partir de congruência módulo M. Tá, mas o que é congruência módulo M? Bem, uma revisãozinha rápida aqui é o seguinte. Imagina que tu quer escrever 7 de um jeito diferente. Tu quer escrever 7 a partir do que ele deixa de resto em uma determinada divisão. Vamos dizer uma divisão por 4. Bem, quando tu dividir por 4, o quociente vai dar 1, né? E vai sobrar 3. Então, aqui é 3 mod 4. Imagina que tu quer dividir, agora tu quer escrever o 7 em congruência com o módulo 2. 7 é ímpar, né? Então vai sempre deixar 1 na divisão por 2. Então, o que a gente está fazendo aqui é escrevendo os restos da divisão. A gente está olhando para os restos. Então, para resolver esse problema, a gente vai olhar para os restos da divisão. De que números? De x ao cubo, menos 117y ao cubo e 5. Agora, a pergunta interessante é qual módulo usar. Porque aqui a gente fez aqui com 4 e com 2 para a gente fazer umas tentativas. Mas aqui a gente não sabe que módulo usar. Então, qual módulo usar? Então, está aí a questão. Qual módulo usar? Sabendo o módulo, a gente resolve a questão rapidinho. Qual o melhor módulo a gente deve usar nessa equação para que a resposta saia de maneira mais rápida? Não tem uma fórmula para isso. É analisar os coeficientes. Vê, de um lado aqui, eu tenho x ao cubo, que tem um coeficiente 1 aqui. Então, para a gente, 1, se eu botar tudo em módulo 1, vai ficar a mesma coisa. Qualquer número dividido por 1, não faz sentido usar. O outro é o menos 117, que já é um número diferente. E o outro é o 5. O 5 parece ser o melhor candidato, porque trabalhar em módulo 5 é fácil, dividir por 5 é fácil. Mas não vai ser porque o mais interessante é eu eliminar essas variáveis aqui. Tá, Rui, como é que eu elimino? Bem,
Quando você está escrevendo incongruência módulo, o interessante é achar um número que seja divisível por ele. Por exemplo, se tu pegar 8 e escrever em módulo 2, isso é 0 mod 2. Então, vê só, o que tu está fazendo aqui é escrevendo 8 congruente a 0, que é muito mais fácil de trabalhar, porque 0 vezes qualquer número é 0. Então, aqui, para a gente eliminar, a gente tem que usar a congruência. Será que a congruência módulo 117 é interessante? 117 é um número muito ruim de trabalhar. Em vez disso, a gente podia usar uma fatoração. Por quê? Quem é 117? Eu posso escrever 117 como 9 vezes 13, vezes 13, isso, vezes 13. E o 5 eu posso escrever normal como 5 vezes 1. Certo? Então, eu poderia usar o 9, poderia usar o 13, poderia usar o 5. Vou usar o 9, porque dividir por 9 já é ruim, mas por 13 é pior. Então, vamos lá. De um lado, eu já vou escrever incongruência, tá? De um lado eu tenho aqui, vou deixar o x ao cubo, porque não vai importar para mim aqui, estou dividindo o x é uma variável. O 117 agora sim vai ser congruente a 0, ó, porque 117 é divisível por 9, então ó, ele deixa resto 0 na divisão por 9. E quando eu botar o y ao cubo aqui e o y ao cubo aqui, isso aqui vai dar 0. Então, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Então, eu consegui eliminar uma das variáveis, que isso vai me ajudar demais. Então, isso aqui é y ao cubo, vou repetir aqui. Y ao cubo. E 5 deixa resto 5, né? Na divisão por 9. Pronto, vou escrever aqui em cima agora, para ficar melhor. Então, isso dá x ao cubo. O 0 aí eu já vou parar de escrever. Congruente a 5 módulo 9. Vê só. E agora eu tenho um problema muito mais simples do que eu tinha. Por quê? Vê, o que eu quero agora é descobrir quais são os números que quais são os números ao cubo que deixam o resto 5 na divisão por 9. Só que se eu fizer uma listinha aqui rapidão, os números sempre, as divisões, elas sempre deixam mesmos restos. Por exemplo, se eu dividir por 2, quais são os possíveis restos? 0 e 1. Se eu dividir por 3, quais são os possíveis restos? 0, 1 e 2. E se eu dividir por 9, não vai ser diferente. O 9 sempre vai ser congruente ou a 0, ou o x sempre vai ser congruente ou a 0, ou a 1, e são os restos, ou a 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5, ou a 6, ou a 7, ou a 8, e aqui parou. Isso aqui em módulo 9, tá? Isso aqui em módulo 9. Então, sempre vão ser esses os restos. E aí, eu vou olhar para o x ao cubo. E o que é interessante em congruência módulo m é que eu posso, quando os módulos são iguais, somar, subtrair, multiplicar e elevar a números inteiros. Então, quem é o resto aqui? 0 ao cubo é 0. De 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Só que 27 é divisível por 9, então deixa o resto 0. 4 ao cubo dá 200... Não, dá 64. Deixa o resto 1. 5 ao cubo, 215. Eu acho que é 215. 225. Sim, 225. Que deixa o resto 8. 6, eu errei, 5 vezes 5 é 125, que deixa o resto 8, porque aqui já dá 117, é isso mesmo. 6 vezes 6 vezes 6, 216, que deixa o resto 0, é divisível. O 7, e aqui já dá para ver o que vai acontecer, né? 0, 1, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Então, os possíveis restos na divisão por 9, e aqui eu esqueci o módulo M, ó. Aqui está faltando um módulo M, tá? Aqui tem um módulo M, módulo 9. Então, os possíveis restos aqui são
0, 1 e 8. Mas olha o problema que eu arrumei aqui. Eu estou dizendo para tu, estou dizendo para você aí que minha solução tem resto 5. Então isso aqui configura o que? Não existe solução nos inteiros para esse problema. Por quê? Porque eu assumi aqui e fui escrevendo como se tivesse, estou procurando solução nos inteiros. E acabei chegando que x ao cubo é congruente a 5 módulo 9. Mas nenhum número inteiro positivo deixa resto 5 na congruência módulo 9. Então, isso quer dizer que não existe solução. Outro jeito de mostrar isso é você imaginar o seguinte. Você escreve x como seno, o algoritmo da divisão, né? Como é o algoritmo da divisão? Sempre vai ter, quero escrever em módulo 9, então vai ser 9q mais r, certo? X é sempre igual a 9q mais r, porque eu posso escrever qualquer número assim, multiplicando por um número inteiro e somando com um resto. Isso aqui é o que a gente aprende na escola, quando a gente faz x dividido por, sei lá, no caso aqui eu estou botando 9, aqui é o quociente q, aqui vai dar a resposta e aqui vai ser o resto. Então apenas utilizando o algoritmo da divisão que a gente aprendeu lá no Fundamental 1. E quando eu elevar esse cara aqui ao cubo, estou elevando esse cara aqui ao cubo, tu vai perceber um negócio. Quando tu elevar esse cara ao cubo, vai ficar uma parte aqui com 9, pode confiar em mim. Se você faz a continha aí, vai ficar uma parte aqui com 9 e uma parte aqui com o resto ao cubo. Vê só, essa parte aqui, ela é divisível por 9, tem um 9 aqui fora. E essa parte aqui é o resto que eu tenho que observar. E o resto que eu tenho que observar está aqui já. Ó. A gente já calculou ele. O resto desses caras aí, que a gente só elevou ao cubo, lembra que a gente só estava elevando ao cubo? E isso aqui é a demonstração que dá certo fazer desse jeito, que eu posso elevar ao cubo. E o que a gente percebe é que nunca esse resto sempre é diferente de 5. Então, se esse resto ao cubo sempre é diferente de 5, não tem o que fazer. Não tem solução nos inteiros positivos. É isso, galera. Espero que tenham gostado. E espero continuar fazendo esse projeto aí, porque eu gosto muito e para mim é bem divertido, tá certo? Valeu!